Bíblia, rapidamente, em Mateus capítulo 3, verso 1. Nós estamos em uma série de mensagens, vivendo a vida ao máximo, e hoje o nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 1 a 3, nós vamos concentrar. Eu espero que você esteja com a sua espada nas mãos. Tem alguém armado aí nessa noite? A Bíblia é a sua espada, viu, gente? Mateus capítulo 3, verso 1 ao 3. Quem achou diz amém? Eu vou falar hoje de um personagem que eu gosto muito, que eu admiro muito na Bíblia, que mexe muito comigo todas as vezes que eu leio a respeito dele. Mas vamos lá, texto Mateus 3, verso 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista, fala João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse é aquele que o profeta Isaías disse, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João, eu gosto muito do personagem de João, porque apesar dele ser um cara meio esquisito, né, a Bíblia fala que ele vivia no deserto, ele escolheu viver no deserto, aliás, o Espírito o levou para o deserto, e ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Uma pessoa normal geralmente não se alimenta disso, concorda comigo? Vivia roupa de pele de camelo. Era um camarada nos nossos dias, se a gente fosse considerar um cara meio esquisito. Só que esse camarada esquisito, esse profeta, esse homem de Deus, ele tinha um chamado de Deus extraordinário. Filho de Zacarias e Isabel, criado em uma família de sacerdotes, talvez por não fazer parte, né, dessa nata religiosa, ao qual o seu pai fazia parte, desse sistema religioso, ele tinha a ousadia, a autoridade de levar uma mensagem que não era muito comum nos dias dele e que continua não sendo muito comum nos dias de hoje. Não era comum nos dias dele e continua não sendo comum nos dias de hoje. É algo que nós não costumamos ouvir nas pregações, né? Ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não o que as pessoas queriam ouvir. Hoje em dia nós encontramos muitos cristãos, muitas pessoas, né, que querem ouvir pregações que lhe agrada. Mas João Batista, ele pregava aquilo que a pessoa precisava ouvir, não aquilo que ela queria ouvir. Eu não sei o que você está procurando, mas João Batista vai falar contigo nessa noite. Talvez ele não vá falar aquilo que você quer ouvir, mas ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Essa era a mensagem de João Batista: prepare um caminho para o Senhor. Preparem um caminho para o Senhor. Profeta bem diferente dos dias de hoje. Quando eu bato muito nessa tecla de profeta, porque eu sou uma pessoa meio seletiva quando se trata de profeta e de profecia. Porque quando a gente analisa João Batista ou os demais profetas da Bíblia, a gente não vê profetas adivinhando o passado, trazendo revelações do passado, adivinhando o número de identidade, adivinhando o nome. Esses profetas totalmente, ou prometendo o que Deus já prometeu nas suas promessas, o que é consequência de uma vida com Deus. Eram profecias bem diferentes do que a gente estamos acostumados a ouvir no dia de hoje. Eu não sei se tem alguém entendendo o que eu estou dizendo, mas era diferente. Esse profeta era diferente. Ele não se preocupava em revelar o passado. Ele não se preocupava em dizer o nome da pessoa. Tudo o que ele se preocupava era: prepare um caminho reto para o Senhor. Essa era a mensagem de João Batista. Ele não estava preocupado em revelar nada.
Ele só queria preparar as pessoas para a vinda de Cristo. E isso é muito paralelo com os nossos dias, porque eu não sei se alguém entende nessa noite. Quantos estão esperando a vinda de Jesus? Então é uma mensagem atual, amém? É uma mensagem atual, era uma mensagem para os dias de Jesus na terra e continua sendo uma mensagem atual hoje. Tudo que nós precisamos é que Deus levante mais João Batistas em nosso meio, mais profetas como João Batista em nosso meio, que preparem o caminho para o Senhor, que não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas que fale aquilo que nós precisamos ouvir, que não traga revelações do seu passado, que não adivinhem sua identidade, mas que preparem o caminho para o Senhor. O mundo está carente de profetas como este. Quantos concordam comigo? Só bênção, prosperidade, mas ninguém diz, prepare um caminho para o Senhor. Prepare um caminho reto, porque Jesus está voltando. Quantos entendem que Jesus está voltando? Então, a minha oração é que Deus levante mais profetas como João Batista, que prepare o caminho. Prepare o caminho. Nós estamos entrando em uma série de mensagens, mês que vem, que é a volta do rei. Então, você não pode perder essa série de mensagens. A volta de Jesus, a volta do rei. E João Batista, ele precedia isso, a mensagem dele é isso, ele é preparar para a vinda de Cristo, estar pronto. Pergunta para alguém do seu lado, você está pronto para a volta de Jesus? Porque fato é, ele está voltando, agora a questão é, nós estamos preparados? Você está indo atrás de profetas que falam aquilo que você quer ouvir, aquilo que que mexe com o teu ego, que te leva a pensar nas promessas, nas bênçãos de Deus, o que não é nada ruim disso, mas será que nós temos preparado o caminho para o Senhor? Será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Essa é a questão. Mas vamos lá no texto, no Mateus capítulo 3, verso 2, ele dizia, arrependam-se, coloque no seu ponto número 1, arrepender-se, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Sabia que o arrependimento, ele não é um sentimento? O sentimento é o remorso. O arrependimento verdadeiro, ele não é um sentimento. No grego, essa palavra arrependimento é metanoia, é uma mudança de atitude. Porque quem se arrepende, genuinamente, verdadeiramente, ela muda de... Quando eu digo que me arrependi, mas não mudei de atitude, isso é o quê? Remorso. Mas o verdadeiro arrependimento, ele produz a mudança de atitude. A gente pode pegar, por exemplo, Pedro e Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantos sabem disso? Quantos se lembram disso? Mas ele viveu, porque ele se arrependeu. Judas traiu Jesus. Ele teve remorso, mas não teve o verdadeiro arrependimento, ele morreu. Você consegue entender a diferença? O verdadeiro arrependimento, ele produz mudança de atitude em nós. Quando nós dizemos que nos arrependemos, nós precisamos de mudar de caminho. Arrependimento é isso, é mudar de atitude, mudar de caminho, é conversão. Por isso que a gente fala converter. Converteu, mudou de caminho, se arrependeu dos seus pecados. Ah, mas eu não tenho pecado. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não é? Eu vejo muitas vezes assim, as pessoas dizem, poxa, mas eu conheço uma pessoa que ela é boa demais. É melhor que, às vezes, muitos cristãos que estão dentro da igreja. Ele não faz mal a ninguém, ele ajuda as pessoas, faz boas obras. Sabe, quando vocês ouviram gente assim que é boa, não é cristão, mas é gente boa. E a gente acha que essa pessoa não precisa se arrepender. Eu vi uma história, eu vou contar uma história para você. A história do evangelista do biscoito. Alguém já viu essa história do evangelista do biscoito? Olha só o que diz a história. Era um evangelista que foi evangelizar um homem que era nessa qualidade. Ele achava que ele era uma pessoa boa, né, tinha boas qualidades, não fazia nada de mal para ninguém, ajudava as pessoas. E o evangelista começa a pregar para ele. E esse homem endurecendo. Não, por que eu preciso me arrepender? Se eu não faço nada de errado,
eu ajudo as pessoas, eu procuro fazer o que é correto, eu não tenho de que me arrepender, se eu pratico boas obras. E Deus, ele fala no coração daquele evangelista, fala para ele do biscoito. Aí o evangelista ficou meio sem entender, como assim do biscoito, Deus? O que eu vou falar com ele do biscoito? Fala para ele do biscoito. E aí o evangelista vira para ele e fala, e o biscoito? Aí esse rapaz mudou de atitude, e continuou falando, não, mas eu não preciso de me arrepender. Jesus fala para o evangelista, fala para ele do biscoito. E o biscoito? Esse rapaz mudou de fisionomia, começou a chorar, e começa a contar a história. Quando eu era menor, eu vim de uma família grande, e minha mãe, ela escondia o biscoito no armário, para que desse para todo mês. Ela estocava no armário, trancava e escondia a chave, porque éramos muitos irmãos, para que o biscoito desse para o mês inteiro. Só que eu descobri onde ela escondeu a chave. E eu ia e pegava o biscoito, escondido, da minha mãe. E um dia, ela percebeu que o biscoito estava sumindo, e colocou todos nós juntos, e pressionou os irmãos, e eu acusei os meus irmãos, joguei a culpa nos meus irmãos, mas nunca tive coragem de dizer para ela que era eu que roubava os biscoitos, e ela morreu sem eu confessar para ela que era eu o ladrão dos biscoitos. Ele descobriu naquele momento que, ainda quando eu era criança, ele fazia o que não devia. Nós não somos perfeitos, queridos. Por mais que a gente ache que pratica boas obras diante de Deus, nós precisamos de nos arrepender, porque nós já nascemos em uma descendência de pecado. Nós já viemos de uma descendência adâmica, de pecado. Nós precisamos do arrependimento. Então, o primeiro passo que você precisa no preparar o caminho para o Senhor é arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Que o Senhor nos ajude a nos arrepender de verdade. Vamos para o ponto número 2. Olha o texto que continua dizendo, no versículo 3 de Mateus 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho. Coloca no ponto número 2, preparem um caminho para o Senhor. Façam veredas retas a Ele. Preparem o caminho para o Senhor. Nos tempos de Jesus, era muito comum, quando um rei chegava em alguma cidade, os seus servos, as pessoas, preparavam o caminho para o rei passar. Eu não sei se você lembra, quando Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, as pessoas começaram a jogar palmeiras, alguns jogavam suas capas para que Jesus passasse. Lembra disso? Era comum se preparar o caminho real, onde o rei passaria, preparar a estrada, fechar os buracos. Acho que em algumas cidades, onde quando tem uma visita presidencial, a cidade se prepara, manda limpar, tira os homeless, prepara o caminho para o rei entrar. É ou não é? E com Jesus era assim. Quando Jesus entrando para Jerusalém, tiraram as suas capas, jogavam palmeiras, preparavam o caminho para o rei entrar. Nós precisamos preparar caminho para Deus em nossa vida, querido. Muitas vezes esse caminho está cheio de entulhos, está cheio de buracos. Nós precisamos preparar caminhos para que o Senhor entre, para que o Senhor venha. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas existem entulhos, buracos, talvez precisamos jogar a capa. Talvez essa estrada está cheia de entulho do passado, talvez está cheio de buraco que precisa consertar, talvez está cheia de brecha, se é que você me entende. E você não está preparado para que o rei entre. Amém? Como está essa estrada? Talvez nós precisamos fazer como aquele povo fez para Jesus entrando em Jerusalém, jogava as suas capas. Capa, não sei se você sabe disso, mas a capa era uma peça muito importante do vestuário dos judeus. É ela que refletia a sua posição social, a sua condição financeira. Pela capa você já sabia, era a honra da pessoa. A capa mostrava quem ela era diante da sociedade.
Por isso que, quando eles jogavam a capa, estava mostrando uma posição uma atitude de honra em relação a Jesus. Estou colocando a minha capa para ele pisar, o que para mim é importante. Eu estou falando com pessoas aqui que precisam tirar a sua capa para dar entrada para Jesus. Quando eu falo tirar a capa, é tirar o nosso orgulho. É tirar aquilo que está na frente de Jesus, que impede Jesus de entrar. Às vezes somos orgulhosos demais. Nós precisamos de aprender lições com Jesus, querido. Jesus, em um momento, quando ele estava com os discípulos, na ceia, a Bíblia fala que ele tirou a sua capa e substituiu a capa por uma toalha. E se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Lembra disso? Ele tirou aquilo que era a honra dele e trocou por algo de humildade. Ele troca a capa por uma toalha e começa a servir as pessoas naquele lugar. Às vezes a nossa capa atrapalha o caminho do Senhor. Às vezes o nosso orgulho atrapalha o caminho do Senhor. Às vezes essa estrada não está preparada para que Jesus entre. Amém? Às vezes nós não estamos preparados. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente participa dos cultos, mas a nossa vida está cheia de entulho. João Batista está nos chamando, está nos convocando para isso. Preparem caminho para o Senhor. Será que esse caminho está preparado? Cutuca alguém, seu caminho está preparado para Jesus? Tem que começar a fechar os buracos, começar a arrumar a estrada. Se é necessário, jogar a nossa capa, tirar o nosso orgulho. Amém? Preparem caminho para o Senhor. Vou continuar no texto. Capítulo 3, verso 3 ainda, a segunda parte do texto. Preparem um caminho para o Senhor, ele diz. Façam veredas retas para Ele. Coloca no seu ponto número 3. Faça veredas retas. João, ele dizia que as pessoas que chegavam para ele, João, ele começa a pregar ali no deserto, perto do Rio Jordão, e muitos fariseus religiosos começaram a procurar ele, para também serem batizados, e João dizia para eles, mostrem frutos de arrependimento, mostre frutos de arrependimento, porque o Senhor está com a foice na mão. Olha o que esse texto diz em Mateus 3, 7 a 10, olha só o que ele continua dizendo. Você anota aí para você ler depois. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Não é muito profeta hoje em dia que costuma dizer isso para os religiosos, não. Raça de víboras. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Uai, mas não eram religiosos? Ele não estava falando para qualquer pessoa. Ele estava falando para os fariseus que criam em Deus, eram bons religiosos. Ué, mas então você está me dizendo que os religiosos às vezes não dão frutos que mostram o verdadeiro arrependimento? Eu estou dizendo então que eu posso estar na igreja e não ter fruto de arrependimento? É isso? Tem alguém comigo? Eu posso ir nos cultos todos os dias, eu posso ir nas células todos os dias, mas ainda assim eu posso não demonstrar fruto de um verdadeiro arrependimento. Porque é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. É isso que muitas vezes acontece na igreja. Nós fazemos, nós até nos tornamos um bom religioso. É muito fácil a pessoa vir para a igreja e se tornar um religioso. É a primeira coisa que ela aprende na igreja, a se tornar um religioso. Mas muitas vezes não demonstra o fruto do arrependimento. Não pensem que vocês, ele continua dizendo, deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Toda árvore que não dá bom fruto será lançada ao fogo. Produzam, mostre fruto do seu verdadeiro arrependimento. Jesus tem a foice na mão. Toda árvore que não dá frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. Tem gente que confunde esse fruto de resultados. Esse fruto não é fruto de resultado, porque você pode fazer um montão de coisa para Deus. Você pode fazer 1 milhão de coisas na igreja, fazer 1 milhão de coisas para Jesus, mas Ele não está falando de resultado, porque você pode fazer muitas coisas, você pode até profetizar, você pode até cantar, você pode até pregar, mas se você não tiver fruto de arrependimento, você vai terminar no fogo. Como é que você sabe disso, pastor? Eu vou ler para você, está aqui, eu fico feliz por você ter perguntado. Olha só o que diz em Mateus 7,20. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você consegue entender que não é pelo resultado? Não é por resultado daquilo que você pratica? É por aquilo que você vive, é o fruto do seu arrependimento, aquilo que você demonstra nas suas atitudes, porque você pode fazer tudo isso, você pode praticar todas essas coisas, mas se você não tiver um arrependimento genuíno, e praticar as obras com que Deus predestinou você para praticar, nós vamos terminar no lugar errado, no lugar indesejado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deem frutos de arrependimento. Eu posso ser um bom religioso, mas não ser convertido. Eu posso ser um bom frequentador de igreja, mas não ser um convertido. Quando eu digo convertido, um arrependido. Porque quantos entendem que muitas pessoas vêm na igreja, mas ela continua vivendo a mesma coisa? Ela não muda de vida. Ele continua praticando as mesmas coisas, ele apenas se tornou um religioso. Ele não tem fruto de arrependimento. Pior disso tudo, que às vezes ele ainda até serve a Deus, mas está cheio de entulho. Jesus diz, vocês são como um sepulcro caiados. Tem uma aparência maravilhosa por fora, consegue enganar bem as pessoas por fora, mas por dentro estão podres. São sepulcros caiados. Eu sei que é uma mensagem difícil de ouvir, não é uma mensagem muito comum de se ouvir nos dias de hoje, mas eu oro, querido, eu estou orando para que Deus levante mais profetas como João Batista na nossa geração, porque Jesus está voltando, Jesus está prestes a voltar. Agora eu não sei se tem gente preparada aqui nessa noite, mas é melhor você preparar o caminho para que o Senhor entre, é melhor você preparar o caminho para a volta de Jesus, querido. Os profetas que nós estamos precisando de hoje, não é profeta que prometa bênçãos para você, prosperidade, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, não é isso que nós queremos. Nós precisamos que eles digam aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos profeta que nos ajude a preparar o caminho para o Senhor, porque Jesus está voltando. A pergunta é, você está preparado, querido? O que você está procurando na igreja? Tem gente que vai atrás de profeta, tem gente que corre atrás dos profetas, até um profeta ali, porque para mim hoje em dia existe uma grande diferença, profeta, profecia e espírito de adivinhação, são duas coisas diferentes. Tem gente que corre atrás dos profetas, são enganados pelos próprios maus desejos, a Bíblia diz. São enganados pelo próprio desejo, o mau desejo do seu coração. Caminham léguas atrás de um profeta, buscando um profeta que adivinhe. Mas geralmente eles não ouvem. Sabe o que você precisa? Você não está precisando de bênção, não. Você está precisando de preparar o caminho para o Senhor. Você está pronto para a volta de Jesus? Será que você está pronto? O que adianta você ter um carro? O que adianta você ter uma boa casa? O que adianta você ter o armário cheio de roupas, se o caminho não estiver preparado para o Senhor?
Jesus está voltando. Essas coisas são coisas insignificantes, querido. Você não vai levar nada daqui disso. Tudo isso vai ficar. A sua roupa vai ficar, o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar. Eu oro para que Deus levante mais profetas como João Batista, que fale aquilo que nós precisamos ouvir, querido. Eu não estou preocupado com essas coisas, eu quero preparar o caminho, porque o Senhor está voltando. Muitas vezes a gente está perdendo tempo, enganando a nós mesmos. Eu oro para que esses profetas comecem a falar a verdade, para que esses profetas se tornem como João Batista. Entendam que nós estamos vivendo um tempo de preparação para a volta de Jesus, querido. Nós estamos vivendo um tempo de preparação para Jesus. Nós estamos vivendo exatamente o mesmo tempo que João Batista vivia. Ele preparou a volta pela primeira vinda de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo. Eu tenho que estar preparado. Essa é a mensagem que deveria estar na boca dos pastores, dos profetas, dos líderes nessa nossa geração nos dias de hoje. Essa era a mensagem que deveria ser pregada. Prepare um caminho reto para o Senhor. Ele está às portas, tem uma foice na sua mão, e aquele que não dá fruto será cortado e lançado ao fogo. Essa é a mensagem que nós precisamos ouvir. Não é aquilo que amasseia o nosso ego. Não é aquilo que nos agrada ouvir. Esses líderes, esses pregadores dessa mensagem de João Batista não são bem-vindos, e não tem muito lugar nas igrejas, porque ninguém gosta de ouvir isso. Porque ninguém está preocupado em preparar o caminho para o Senhor. Ninguém está preocupado com isso hoje em dia, porque as pessoas estão tão focadas, tão centralizadas na terra, que elas pouco se importam com que Jesus está voltando. Quem é que sabe quando Jesus está voltando? Eu ouço isso desde criança. Tem gente despreparada para a volta de Jesus, querido. Tem gente que não conseguiu entender a verdadeira razão do Evangelho, o verdadeiro propósito da igreja. É uma preparação de caminho para o Senhor. Nós estamos vivendo um momento de preparar o caminho para o Senhor. Desperta. Fala para alguém, desperta. Não é tempo para brincadeira, querido. Os dias estão contados. Os dias estão contados, Jesus está voltando, querido. Prepare o caminho, querido. Prepare o caminho, prepare o caminho. Fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração antes de nós terminarmos isso. Prepare um caminho reto para o Senhor. Ah, Jesus, 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 Jesus. Prepare um caminho reto para Ele. Como é que está essa estrada aí? Como é que está esse caminho aí? Será que ele está pronto para receber Jesus? Será que esse caminho está pronto para receber Jesus? Será que esse caminho está pronto para receber Jesus? Feche seus olhos onde você está por um instante, querido. Eu quero orar com você. Prepare, 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 prepare. Deus, Deus. Eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor nessa noite, ó Pai. Que levante mais João Batistas em nosso meio, em nossa geração, Senhor. Que traga essa mensagem, ó Deus, que nos desperte, que nos ajude a preparar o caminho, Senhor. Pois a Tua vinda está próxima, Senhor. E quanto mais nós olhamos para a Tua igreja, nós vemos tantas pessoas, Pai, despreparadas. Tantas pessoas focadas em tantas outras coisas, ó Deus, em se tornar um bom religioso, em adquirir bênção, em ter prosperidade, Senhor. E muitas vezes não se lembram, Pai, que o principal é ter o caminho preparado para que o Senhor venha. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Ajude a Tua igreja a entender isso. Ajude a Tua igreja a entender isso, Senhor. Ajude-nos a preparar esse caminho, esse nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa fé genuína, Senhor. A deixar de se preocupar com tantas coisas, ó Deus, mas se esquecer, ó Pai, do mais importante. Nós sabemos que está perto a Tua vinda, Senhor. Eu não quero que o Senhor nos encontre dormindo, Senhor. Eu não quero que o Senhor encontre uma igreja dormindo, Senhor, distraída, Pai. Eu quero que o Senhor encontre pessoas preparadas, Senhor. Preparadas, Senhor, para a Tua volta, meu Pai. Ah, Jesus,
Ajude o teu povo a entender isso nessa noite. Ajude as igrejas a entender isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou fazer, antes de eu fazer a última oração, eu preciso fazer um convite nessa noite. Talvez essa mensagem ela tocou o seu coração, talvez você não sente que o caminho ainda está preparado. Talvez você entendeu nessa noite que o caminho ainda não está pronto para que Jesus venha, para que Jesus passe. Eu quero te dar essa oportunidade. Feche seus olhos, eu não quero constranger ninguém aqui, mas eu não posso dar continuidade, não posso encerrar antes de fazer esse convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Para você que ainda não preparou o seu caminho, para você que ainda entende que coisas precisam, algo ainda precisa ser feito nesse caminho, para preparar para a volta de Jesus. Eu quero, todos de olhos fechados, eu não quero constranger ninguém. Você no seu lugar, eu quero que você levante a mão. Se essa pessoa é você, eu quero orar com você. Só levante a sua mão aí, ninguém está olhando para você. Amém, uma pessoa. Tem alguém mais? Alguém mais? 2 pessoas, amém, que desejam entregar a sua vida para Jesus. 3, que deseja que o Espírito Santo te ajude a preparar esse caminho. Alguém mais? 3 pessoas. Eu vou orar, vou te dar mais 2 segundos. Tem alguém mais que deseja entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Amém. Você que levantou sua mão, coloque sua mão sobre o seu coração. Todos vamos orar junto essa oração. Eu quero que você todos orem junto, quem levantou e quem não levantou a mão. Principalmente você que levantou a mão. Coloque sua mão sobre o seu coração e ore comigo. Jesus, repita comigo, Jesus. Repita alto, Jesus. Eu me arrependo. Diga, eu me arrependo de todos os meus pecados. Reconheço que o Senhor morreu por mim e levou todos os pecados. Eu recebo o teu sacrifício. Te peço, Senhor, me ajude a preparar esse caminho. Me ajude a caminhar diferente a partir de hoje. Me dá uma nova vida, Senhor, e guia os meus passos. Em tuas mãos eu entrego, eu consagro a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você que levantou sua mão, nós vamos colocar um número aqui na tela. Você que levantou sua mão e quer ter um caminhar diferente com Jesus, talvez você não tenha levantado. Eu quero pedir que você mande uma mensagem de texto para esse número que vai aparecer na tela, dizendo sim. Você só vai escrever sim para Jesus, e nós vamos entrar em contato com você, vamos abençoar você com o material, e eu tenho certeza que vai ser bênção, e vamos orar pela sua vida, tá bom? Mande uma mensagem de texto para esse número que está na tela, se você escolheu nessa noite entregar os seus caminhos para Jesus, amém? Eu vou fazer essa última oração, nós vamos para a nossa sala VIP. Você que nos visitou, volte, Deus abençoe a sua vida, volte, esteja conosco na nossa sala VIP, não vá embora sem a gente ter a oportunidade de conversar e conhecer você, amém? Feche seus olhos pela última vez. Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, entregamos esse culto a Ti nessa noite. Em Tuas mãos colocamos cada família que aqui está, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção sobre nós, ó Deus. Dá-nos uma semana próspera, Pai. Deus, nós queremos Te agradecer pelo livramento. O furacão deveria vir para cá, mas o Senhor o levou para outro lado. Obrigado pela Tua proteção que está sempre conosco, ó Pai. Que esse furacão, ó Deus, ele vá para o mar e não afete outras pessoas. Se ele for tocar em algum lugar em terra, meu Pai, que o Senhor proteja as pessoas que estiverem ali, o Teu povo que estiver ali, Senhor. Obrigado pelo livramento, Senhor. Dá-nos uma semana próspera, uma semana abençoada, Senhor. Visita cada lar representado aqui nessa noite, cada família aqui representada, Senhor. Esteja conosco, ó Deus, nos protegendo, nos abençoando e cuidando do Teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz: graça e paz, Deus te abençoe. Aplauda o Senhor. Eu me rendo a